Silvio que vai dar as boas-vindas, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer por sua presença. Cada um de vocês tem se forçado na sua casa para estar aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer as comunicações falando dos cultos da igreja. Hoje vai estar pregando agora noite para a gente o pastor Eromi Pereira Nunes, que é meu convidado, meu amigo. Vocês já o conhecem aqui do Espírito Santo. E ele prontamente aceitou estar conosco nessa noite. Deus abençoe as famílias que estão conosco. Espero que Deus inspire o seu coração e que você saia deste encontro melhor do que você chegou. Aqueles que puderam participar de manhã puderam ver quanto Deus tem feito na vida do seu pastor e eu sei que na sua vida também, na vida de cada um de vocês que estão escutando a gente, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Silvia, depois a gente vai ouvir um vídeo, né, Silvia? E daí por diante, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Boa noite, queridos. É com muita alegria que nós estamos aqui para honrar e bendizer o nome do Senhor. Eu separei mais um vídeo para esse momento. Espero em Deus que todos possam ver este vídeo. É uma canção conhecida, mas o meu desejo é que esta canção venha dar paz ao seu coração, aumentar a sua fé. Se você está preocupado com alguma coisa nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir às águas tranquilas, porque Ele sabe de tudo, Ele vê tudo e Ele conhece o seu coração. Amém? Então nós vamos agora, com muita atenção, sempre lembrando que nós somos participantes deste culto, não estamos assistindo, se envolva nos louvores, nas participações, esteja acompanhando para que a glória do Senhor seja sentida e vista na sua vida e nas nossas vidas, ok? Vamos então, Micael? Vamos agora, que o Senhor possa nos abençoar. É apenas uma introdução, mas que o Senhor possa tocar em nossos corações e agora que o nosso coração se abra para os louvores. Vamos ouvir os louvores, Micael? Amém. Boa noite, irmãos. Todos me ouvindo? Separei 2 louvores para agora à noite. O primeiro louvor, ele se chama Simples como Jesus, e o segundo, Deus de Aliança. Então eu convido os irmãos a louvarem comigo.
Quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar que tu amas, quero estar onde tu estás, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus.
teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de
promessa, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Passar a palavra para a irmã Maria Aparecida. Irmã Maria, você está com a palavra. Tudo bem? O pessoal está me ouvindo? Boa noite para todos, para quem eu ainda não cumprimentei, tá? E vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu. Pode ir? Meu Deus amado, meu Pai querido, aqui estamos mais uma vez reunidos, Senhor, embora distantes, mas mais uma vez, meu Pai, agradecendo a Ti por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu estar de pé. Deus querido, Pai soberano, quero te agradecer também, Senhor, pela bênção que o Senhor concedeu ao nosso pastor. Que o Senhor continue, Senhor, abrindo cada vez mais as portas, Pai, para que ele possa, Senhor, cuidar da mãe dele. Deus querido, Pai amado, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão bem de saúde, todos que estão, Senhor, ligados contigo nessa hora, Pai. Pai amado, Deus querido, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor nos concede. Sabemos que não merecemos nada, Senhor, mas o Senhor é tão bom nas nossas vidas que o Senhor nos concede, Pai, o desejo, às vezes, do nosso coração. Senhor querido, Deus amado, quero entregar cada um nas Tuas mãos. Aqueles que estão te vendo, que estão reunidos, e aqueles que também não estão, por um motivo qualquer, o Senhor sabe. Deus amado, eu entrego a Ti também, Senhor, os que estão enlutados, os que perderam seus entes queridos, todos aqueles que estão sofrendo, meu Deus. Deus querido, continua, Senhor, tomando conta de nós. Continua, Senhor, guardando as nossas vidas, guardando, Senhor, os nossos familiares. Pai, nós dependemos de Ti, dependemos do Teu agir, dependemos do Teu mover em nossas vidas. Senhor do universo, como a Tua palavra diz, o Senhor é o dono da vida e da morte, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o nosso pastor, e tem nos guardado até aqui, Senhor. Entrego nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas causas, as nossas necessidades. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas do templo, para que possamos nos reunir novamente, para que possamos nos ver e matar a saudade, Senhor. Cuida de nós, dependemos de Ti, precisamos, Senhor, da Tua mão a nos dirigir, a nos proteger. Em nome de Jesus, amém. 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 Graças a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. É com muita alegria no coração que eu vou estar falando sobre missões nacionais. Para mim é um privilégio muito grande estar abrindo a campanha de missões nacionais. A cidade clama. Quem responderá? Nós vamos responder em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para estar lendo a passagem que se encontra em Marcos 1, 38. Quem puder acompanhar, Marcos 1, 38. Diz assim a palavra do Senhor. Coisa linda é a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Aqui, Jesus, nesse contexto, anteriormente, mostra que ele se retirou para um lugar deserto a fim de orar. Então, tem dois princípios aqui. Uma, a importância da oração, e outra, a importância, a necessidade de pregar a palavra, de pregar o evangelho. Então, nessa noite, eu gostaria de estar compartilhando 3 tópicos. Existem inúmeros tópicos, mas eu destaquei 3 tópicos. Por que vale a pena fazer missões? 1, vale a pena fazer missões pelas vidas
Vidas e vidas são rendidas ao nome do Senhor Jesus Cristo, ao nome sobre todo nome. 2, porque todo cristão deve sentir parte de missões, porque todo cristão deve se envolver com missões, porque é a nossa responsabilidade, porque é o chamado universal, porque em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade, mas também porque é um privilégio. 3, tópico 3, porque é um privilégio e não uma obrigação. É um privilégio estar envolvido naquilo que está dentro do coração de Deus, e Deus nos dá essa oportunidade de estar participando do sonho que Ele tem, de nós estarmos cada dia envolvidos na expansão do reino de Deus, na expansão do evangelho da paz. Então, ore pelos missionários. O trabalho missionário não é fácil e precisa de apoio espiritual. Apoie o missionário. Todo missionário precisa de financiamento, precisa de recursos. Vá, considere o chamado. Deus talvez esteja chamando você para uma missão. E eu gostaria de contar aqui para os irmãos que é um testemunho, 2 testemunhos, na verdade. Um é de um jovem chamado Felipe da Conceição, que ele é um capelão, ele atua na área de capelania aos enlutados. E ele relata que ele nem conhecia essa vocação, ele não conhecia a capelania aos enlutados, ele nunca tinha ouvido falar, não era um sonho dele, mas ele relata que foi um projeto de Deus para a vida dele, e que ele realmente foi vocacionado, e ele foi até o pastor Nelson Cardoso, que inclusive atua na Capela de Santa Rita de Cássia, em Auma, e lá ele teve o direcionamento para trabalhar na Capela do Caju, trabalhar no cemitério do Caju. E ele relata a necessidade de pessoas estarem envolvidas ali no projeto, porque a demanda é muito grande. Ele relatou que mensalmente é alcançado mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 almas, 1.000 vidas, porque é um momento que realmente a pessoa está fragilizada. Eu, sinceramente, acho um trabalho lindo. E tem outro testemunho, que é justamente do pastor Nelson Cardoso, que está já envolvido nesse projeto, nesse ministério já há muitos anos, e ele também é capelão na Capela de Santa Rita de Cássia, em Auma. Ele relatou que um rapaz procurou ele depois de um culto fúnebre, e contou que ele tinha sido fruto de um culto fúnebre, que ali ele ouviu falar de Jesus, ele se interessou e começou a buscar. E esse rapaz, hoje, ele é um pastor da igreja da Assembleia de Vicente de Carvalho. Então, como nós vamos vendo que as pessoas ali impactadas, e é muito interessante ver a demanda, como que é grande, de mais de 1.000 pessoas, às vezes. Muitas vezes a igreja, eu digo templo, não alcança esse número de pessoas, mas quando a igreja, nós saímos para fora, nós sabemos que é muito grande, porque a palavra do Senhor diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que multiplique trabalhadores. E eles realmente falam dessa demanda ser muito grande. Então, e também eu gostaria de contar, né, muitos irmãos já conhecem o meu testemunho, sabe que há 10 meses atrás eu perdi meu bebê, eu tive um aborto espontâneo, então foi muito dolorido. Nesse momento de luto, nesse momento de tristeza, eu fui consolada por muitos irmãos da igreja, da IBJI, muitas pessoas fora da igreja. Então, nesse momento, é um momento que a pessoa está fragilizada. Só quem perde um ente querido sabe, só quem perde um filho, uma filha, sabe quando que nós estamos fragilizados neste momento e como que a palavra do Senhor nos conforta neste momento, nos consola. Então, é um trabalho muito lindo, e eu gostaria de desafiar os adolescentes da IBJI, e inclusive também todos os jovens, incluindo eu, para que a gente possa estar, de alguma maneira, estar colaborando, sabe? Estar, de alguma maneira, sendo ativa aqui no reino de Deus, porque o Senhor nos chama para isso. E muitas vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu não tenho, né, recursos. Não necessariamente os recursos em si, mas se você tem um tempo, doar o seu tempo para aquele ministério, ser voluntário, eu quero saber mais. Então, os adolescentes, pessoas, irmãos que estiverem, eu queria saber mais sobre capelanias. Existem diversos tipos de capelanias. Existe capelania militar, capelania prisional, capelania hospitalar, capelania esportiva, capelania dos enlutados, o qual foi contado o testemunho, e capelania dos estudantes. Então, a área é diversa. O Rio de Janeiro, ele clama. O Rio de Janeiro, a cidade grita, a cidade pede socorro. Então, a cidade
clama, quem responderá? A Jardim A1 responderá, a IBJI responderá. Nós, como servos, como discípulos de Jesus, vamos responder em nome de Jesus para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que possamos estar, assim, atuantes a cada dia e possamos entender que nós fazemos parte disso, que o Senhor, ele propõe, ele chama, é um chamado universal. Não é somente para o pastor, não é somente para o líder, mas é para todos estar envolvidos de alguma forma. Então, ore, apoie, contribua, vá. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora pela cidade do Rio de Janeiro e vamos orar agora por missões nacionais. Pai amado, glorificado seja o teu santo nome. Como é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. Pai, te agradecemos a oportunidade de estar cada dia mais envolvida, Pai, no teu reino, cada dia mais envolvidos, Pai, na tua palavra, Pai, nos alimentando da tua palavra, que é vida para a nossa vida, Pai. A tua palavra que liberta, que restaura, que salva. Oh, Pai, que de alguma forma que o Senhor venha nos usar, Pai, para que possamos, Pai, impactar, nem que seja uma vida, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Te pedimos, Pai, para que nós viemos fazer a diferença, Pai, nessa nação, no poder do Espírito Santo de Deus, porque a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Oh, Pai, toma neste momento a cidade do Rio de Janeiro. Pai, toma neste momento, Pai, pessoas, moradores de rua, Pai, pessoas que são muitas vezes desprezadas por nós, mas a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós somos preconceituosos, mas o Senhor não é, Pai. O Senhor morreu por todos, como a pregação de hoje de manhã. Todos são importantes, Deus, que possamos ter essa mentalidade, que possamos ter a mentalidade de Cristo, que possamos ter o coração de Jesus, que possamos, Pai, a cada dia, Pai, propagar o Evangelho, propagar o amor, Pai, o amor que liberta, o amor que salva, o amor de Cristo Jesus, que possamos a cada dia, Senhor, estar realmente fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, assim eu te peço, incomoda os adolescentes, Pai, incomoda os jovens, Pai, da Jardim A1, para que possa estar mais envolvido, Pai, nessa parte de evangelismo, Pai, e que eles possam sentir a alegria de trabalhar no teu reino, Pai, a cada dia, Pai, estar envolvido mais e mais na tua obra, Pai, para que vidas e vidas sejam alcançadas através da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço pela oportunidade. Amém e amém. Boa noite, igreja. Nós, todos os domingos, estamos aqui de manhã e de noite e falamos sobre dízimos e ofertas. Uma coisa que é necessária, porque a igreja não tem auxílio de ninguém, fora os membros da igreja, os congregados, aqueles que realmente convivem ali. Então, é necessário que nós estejamos imbuídos da responsabilidade de, neste tempo, nós fazermos a IBJI andar, caminhar, fazendo com que ela não pare. Nós temos o nosso pastor Renan, que prega o Evangelho, líder espiritual da igreja, mas cabe a nós, membros da igreja, fazermos a nossa parte no lado secular da igreja. Eu tenho falado muito sobre dízimos e ofertas, já dissecamos praticamente a Bíblia no que diz respeito a dízimos e ofertas. Mas hoje eu quero falar onde são colocados esses valores. Nós sabemos, mas não custa nada lembrar de novo. Meus irmãos, muito tem sido feito na IBJI, muito antes de nós chegarmos ali, no tempo do diácono Olávio, diaconisa Amélia, diaconisa Zilmarina, o pessoal que realmente deu muito suor e sangue por essa igreja. No tempo deles, hoje eles não podem trabalhar mais, mas eles contribuem financeiramente para que a igreja continue. Porque a igreja precisa avançar espiritualmente e materialmente também. Que nós precisamos estar preparados para receber aqueles cujas almas foram ganhas para Jesus e tratá-los com dignidade. Nós precisamos de dízimos e ofertas para o retiro dos pastores. O nosso pastor, há uma semana ou duas atrás, falou que dificilmente ele vai a um retiro e que isso faz falta para ele. Nós sabemos disso, mas tudo isso gera despesa. Não é que nos falte dinheiro,
é que o retiro dos pastores acontece exatamente no mesmo fim de semana do aniversário da IBJI. Nós precisamos fazer alguma coisa para que o nosso pastor vá a esse retiro espiritual dos pastores. E esse é só um exemplo. Nós precisamos também fazer algumas coisas que faltam na nossa igreja. Depois de tudo que foi feito, ar-condicionado, nova iluminação, luzes de emergência, substituição do piso, corredores embaixo, à frente da cantina, bebedouro, sala multiuso, isso tudo foi feito. Mas nós precisamos cobrir o gabinete pastoral, porque a laje continua com vazamento. Chato ficar falando isso aqui, mas é uma realidade. Eu temo um dia que o pastor esteja lá e caia um pedaço de reboco na cabeça dele. Não seria bom. Ele até mudou a mesa dele mais para o lado da janela para ficar livre daquela infiltração. É uma necessidade, é uma urgência. Nós precisamos também, com urgência, por mim, pela Zilmarina, pela Risete, pela Amélia, Olávio, Azedir, nós que já estamos com problemas para nos mover, precisamos urgentemente de uma rampa. Não é porque as outras igrejas têm, é bonito, não, nós precisamos mesmo. Nós precisamos pensar nisso. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada uma pessoa. Eu cheguei na IBJI há mais ou menos 10 anos. Muitas coisas já estavam prontas. Mas muitas coisas eu assisti e ajudei a fazer. Não sou melhor que ninguém. Nós fizemos juntos. O pastor Renan chegou e deu um impulso extra. E a nossa igreja continua trabalhando, continua avançando e grandes coisas foram feitas ali. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um, pela fidelidade. Deus tem colocado na minha mente essa palavra, fidelidade da membresia da IBJI. É incrível. Eu tenho ido na casa das pessoas não só para recolher valores, dízimos, ofertas, Pax Carne, e, enfim, a gente faz visita também. E é muito bom você perceber como esse povo fica feliz em dizimar, em ofertar, em saber da igreja. Tanto que eu fiz uma relação hoje de doações para a abertura da igreja, e eu creio que ela já fechou toda, faltavam 3 itens. No período de meio-dia até agora, tudo já foi fechado. Isso é amor que essas pessoas têm pela igreja. Quando cada membro da igreja entrega o dízimo e as ofertas, Deus está vendo isso. Não importa o valor. Se você entregar R$1.000 de oferta, se você entregar R$200 de oferta, ou R$50 de oferta, ou R$20 de oferta, para Deus tem o mesmo valor. O que vale para Deus é a fidelidade. E nesta igreja, eu vim da IBCO, como todos sabem, Central de Olaria, lá não é ruim, é boa, é uma igreja maravilhosa igual a nossa. Mas a Igreja Batista Jardim Auma tem um diferencial. Tanto que eu já estou ali há quase 10 anos. E não penso em mudar de igreja. Aprendi a amar essa igreja. Até porque nós temos um pastor que Deus enviou, que nos satisfaz com a palavra que Deus quer que nós ouçamos. Não é aquilo que nós queremos ouvir, não. Nós estamos satisfeitos e felizes. E eu tenho visto isso nas casas das pessoas. E eu tenho sentido no meu coração a felicidade de ter essa palavra trazida de Deus através do pastor Renan. Então, irmãos, voltando ao início, a fidelidade desse povo é comovente. Eu me sinto muito bem em congregar junto com esses irmãos. A minha oração a Deus é que nós continuemos com esse mesmo desejo. Daqui a 10, 20, 30 anos, quando naquela igreja, ali na rua Relicário número 2, chegarem outras pessoas e talvez nós não estejamos mais lá, estamos em casa, não podemos ir, ou alguns já foram promovidos,
Então, nós teremos a alegria de saber que nós fizemos a nossa parte. E aqueles que chegarem depois vão fazer a parte deles, sempre fiéis à palavra de Deus. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque tu moves o coração da Igreja Batista Jardim Auma. É uma igreja que nós sabemos é missionária, é uma igreja ofertante, é uma igreja que cada um membro tem no seu coração o desejo de ganhar almas para Cristo. É uma igreja que cada membro se alegra quando vê que alguma obra é feita na igreja. É uma igreja que ama aquele templo, aquele local de adoração que existe ali para o teu louvor. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida, te agradeço pelo pastor, te agradeço por aqueles que já estiveram ali e não estão mais, e te agradeço porque eu já sei, mesmo não tendo acontecido, que a tua mão estará sobre nós sempre e estará nos conduzindo e nos dando a direção correta. Te agradeço por todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Milena? Desculpa. Boa noite, a igreja. Micael, deixa eu te pedir um favor. Ao invés da minha conta, você desmutar, desmuta, por favor, da minha mãe. Obrigada. Minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo céu. Toda terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo céu. Toda terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és
Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei, e louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A irmã Vilma está com a palavra agora. Boa noite, igreja. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Podemos orar? Podemos? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada a Deus por mais um dia na tua presença, Senhor. Que nós possamos, Deus, cada dia mais ter o teu poder sobre as nossas vidas, Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós com essa doença que está no mundo, nos livrando e capacitando aqueles que trabalham com essa enfermidade, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor Renan, que Deus abençoe a mãe dele. Graças a ti, Deus, ele conseguiu realizar o seu desejo, e o desejo dela também, que ela possa ser curada por esse remédio. Que a sua mão de poder esteja diante desse remédio para trazer a cura para a dona Lloyd. Senhor, meu Deus, também abençoar todos os nossos irmãos que estão online, que possa abençoar cada família representada aqui por ti. Amém. E abençoar também aquelas que não podem estar, Deus. E abençoar cada irmãozinho da nossa igreja, que no dia 3 de agosto nós possamos nos encontrar novamente. Que nós possamos nos encontrar e falar um com o outro, mas não sem abraços, né? Que não vai poder, mas que nós possamos ver nossos rostos novamente. Que nada nem ninguém possa vir atrapalhar esse desejo de todos nós que estão querendo voltar para a sua seara, Senhor. Abençoa, Pai, nossos familiares também, aqueles que não são crentes, que um dia possa estar recebendo essa maravilha do Senhor, como nós estamos recebendo nesse dia. Abençoa o palestrante dessa noite. Abençoa todos os pastores que estão trazendo a sua palavra, Deus. Abençoa também os missionários que trabalham, levando a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um deles e seus familiares também. É isso que eu desejo a todos. Uma boa noite para todos. Fique com Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, irmã Vilma, pela oração. Que desafio a irmã lançou para nós. Principalmente para mim. Minha esposa já está preocupada. Eu não sei ficar sem agarrar ninguém. O pastor não pode ver uma mão dando a cena. Se o guarda fizer assim, o pastor já para o carro para botar a mão para fora e apertar a mão. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Mas é muito bom ver todos vocês sair de volta nesta noite de culto. Eu quero apenas lembrar a vocês, agradecer. Hoje pela manhã eu anunciei pela primeira vez, o João Paulo publicou pela primeira vez
sobre o nosso enxoval da volta, vamos dizer assim. É vassoura, é rodo, é veja, é sabão em pó, é pano de chão, aquela coisa toda. E uma velocidade muito grande. Um pouquinho que eu parei para almoçar, e quando eu voltei para a internet, já tinham preenchido a lista praticamente toda. E aí cada pessoa, eu peço que entre em contato com a irmã Dilma, nosso tesoureiro, com o Paulo. Eu, por exemplo, que estou longe, vou fazer a transferência dos valores para que eles possam comprar e articular lá. E eu quero apenas agradecer a Deus. O irmão Paulo estava falando do pastor, mas, na verdade, quem tem uma equipe como eu tenho, Pastor Omi, quem tem uma igreja tão participativa, Pastor Omi, como eu tenho, é inacreditável, é muito bom, muito bom. Eu sei que Deus dirige a minha vida e o tempo pertence a Ele, sei que dirige a vida de vocês também, mas é um privilégio poder passar coisas históricas como a pandemia, apesar de todos os pesares que estamos vivendo, junto com uma igreja que tem se mantido fiel, se mantido forte, se reinventando a cada obstáculo que aparece. Então, eu fico muito feliz, que Deus abençoe cada um de vocês. Só para lembrar vocês, eu sou o presidente da igreja, o irmão Paulo é o vice-presidente. Por isso que o Paulo fica me defendendo assim, porque é meu vice, vocês entendem, né? Então, é por isso que ele me ama tanto assim. O Paulo Ávila é o vice, o irmão Gabriel, primeiro secretário, a irmã Fernanda, segunda secretária, a irmã Dilma, primeira tesoureira, a irmã Maria Aparecida, segunda tesoureira. Essa é a diretoria estatutária atualmente da nossa igreja, mas nós temos também sempre diáconos e mais diáconos que têm nos ajudado, aqueles que vão chegando, e daí por diante. Somos uma estrutura bem funcional. Ontem eu estava, nesses dias, em reunião com a liderança dos adolescentes, e a gente pensando no material para a IBD, a Dilma também me ajudando com isso. E eu quero agradecer pelas 44 famílias que estão aqui conosco, participando, prestigiando, apoiando. E continuo, claro, orando e preocupado com aquela igreja que não está. Sabe, pastor Omi, existe uma outra igreja que não está aqui. Eu sei, é estranho falar, mas a gente não sei, o pastor deve sentir isso também, a gente nunca está satisfeito, né? E eu fico muito preocupado com... Nós temos um outro pastor chamado Rosino, que é membro da igreja há muitos anos, temos outras idosas, outros amigos, até jovens, que nenhum culto puderam estar conosco. Alguns não têm internet, alguns não têm celular, e daí por diante, né? E eu estou muito preocupado com esse povo. Eles estão há 4 meses sem encontrar com a gente, sem participar de um culto com a gente. Eles estão... E eu fico preocupado com o que eles se alimentaram, o que eles viram. Peço à igreja que passe a orar diretamente por essas pessoas. Eles são nosso povo, eles são nossa família. E eles estão fora desse contato maravilhoso há 4 meses sem igreja. Então, peço a vocês, e o pior, ouvindo todo tipo de palavra, todo tipo de coisa que só Deus sabe pela internet, pela televisão. Que Deus os fortaleça. Esta noite eu tenho o privilégio de passar a palavra ao pastor Mipirana Nunes. Vocês sabem que, olhando pela tela, vocês veem que ele é um jovem pastor, mas foi o pastor que me consagrou. Mesmo novo, ele foi o pastor que me ordenou o ministério da palavra. Eu me formei por outra igreja, e quando fui para a igreja dele, eu era já formado, e aí, a partir daí, nós trabalhamos juntos durante algum tempo, e Deus, como eu sempre falo, eu não faço ovelhas, eu faço amigos, e esse pastor se tornou meu amigo, me deu a chance de estar perto dele, e a família dele, que eu amo demais, os filhos dele são como meus filhos, hoje um médico, advogada, e daí por diante, a esposa dele professora. Deus te abençoe, pastor Omi, meu advogado. Meu advogado é o meu pastor Omi. Então eu quero agradecer e passar a palavra ao meu amigo, que ele fique à vontade para ministrar aquilo que Deus colocou no coração dele, tá bom? Vamos então ouvir essa palavra do pastor Omi Pereira Nunes nesse instante. Deus te abençoe, pastor. Boa noite, pastor Renan. Boa noite, irmãos queridos. E ver a face de cada um aqui pela tela me alegra muito o coração. Isso, tem gente mandando assim, eu estou mandando assim para todo mundo também. A Marta, eu estou vendo a Marta. Que saudade, Martinha. Um abraço para todo o povo aí, tá? Isso, que bom saber que a gente está aí nesse coração. Tivemos um tempo de caminhada juntos, né? Que bênção, que bênção. Bem, é um prazer, uma alegria muito grande me sentir bem com os irmãos, me sentir bem junto dos irmãos da Igreja Jardim Auma. Eu estava pensando num presente que eu queria dar para o pastor, apesar de que ele não anda merecendo muito presente meu, não. E eu explico por quê. Essa semana eu queria saber das novidades dele, marquei um lanche com ele,
nós comemos um delicioso feijão tropeiro, acompanhado de um churrasquinho, aquele na brasa, top de linha. Ele já está ali fazendo assim, ó, pão para não entregar. De repente, esse camarada, um dia desses atrás, olha que nós estamos a 10 quilômetros um do outro, me posta uma foto de um hambúrguer pequenininho, ó, olha para a tela, desse tamaninho assim, ó. Aí no Rio a gente chama de X-tudo, né? E não convidou o amigo, não convidou o amigo. Aí eu falei assim, muito amigo, né? Mas antes dele retornar para o Rio, eu acho que ele vai ter a chance. Eu acho que eu até sei onde ele estava, mas vamos deixar essa poeira baixa aí. Depois você me convida, me leva a tomar comer esse negócio aí, fica tudo certo. Mas, irmãos queridos, eu quero dizer a Jardim Auma que ela tem o privilégio de poder, já tem feito, mas sempre pode fazer mais. Honrar o seu pastor enquanto ele está com vocês. O irmão Paulo entregou esse negócio aí da laje. Ideal que isso fosse consertado o mais rápido possível. Senão vou ter que comprar um capacete e dar de presente para ele. Porque eu quero ter esse amigo por muito tempo. Tamanho GG, né? Não, brincadeira, pastor Renan. Vou comprar um capacete, dar de presente, e eu estava pensando, logo no começo com as brincadeiras, estava pensando em ser um pastor auxiliar dele, só para segurar a mala dele, servi-lo, estar debaixo das ordens dele. Aí, só que eu estou preocupado agora, pastor Renan. Eu vou para aí, lá chego lá no seu gabinete para receber as ordens, e de repente, pum! Cai um troço na minha cabeça aí, como é que eu fico, né? Então, para fechar esse assunto, irmãos, apesar de às vezes eu tomar muito cuidado de buscar textos isolados no Antigo Testamento, mas é um versículo que eu aprecio e acho que ele tem algo a nos ensinar, de Ezequiel, capítulo 44, verso 30. Não é o texto da minha pregação, não. É só para a gente fechar essa prosa aí. Ezequiel, capítulo 44, verso 30. Aonde Deus ele fala assim que o melhor, guarda essa palavra, o melhor dos vossos primeiros frutos, Deus diz, daquilo que o povo trazia para a casa dele. Deus diz assim, dareis aos sacerdotes. O melhor dos vossos primeiros frutos, as primícias, dareis aos sacerdotes. E é interessante que Deus faz uma promessa. Ele dá a ordem e depois ele faz a promessa. E eu farei repousar sobre vós uma bênção. Olha, eu vejo sentido nisso. E eu vejo que quando em 1 Coríntios 9, quando o apóstolo Paulo agora ele fala dos obreiros que se dedicam a fazer a obra do Senhor e que não se deve atar a boca do boi enquanto ele trabalha, eu vejo que há um sentido, há uma conexão do Antigo Testamento com o Novo, não que o pastor seja sacerdote, né? Não, nós somos um reino de sacerdotes. Não dá para dizer que o pastor é sacerdote de igreja. Nós, segundo Apocalipse, somos um reino de sacerdotes. Eu sou sacerdote, você é sacerdote, todos nós. E o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Por isso que eu estou fazendo a ponderação do cuidado que devemos ter. Mas aquela preocupação que Deus tinha com os sacerdotes do Antigo Testamento, eu acho que ele se aplica aos obreiros que se dedicam à obra do Senhor. Recado dado, irmão Paulo, articula esse negócio aí da laje, articula com os irmãos aí, porque a promessa é grande, Deus vai multiplicar sobre a vida da igreja. E vamos, eu não quero telhado caindo, ainda mais laje, né? Caindo sobre a cabeça do meu amigo, não. Tá bom, irmãos? Receberam bem essa palavra com carinho? Amém.
Mas o pastor Renan é tão bom que ele jamais me falaria um negócio desse. É só aqui, né? Mas é bem importante, irmão Paulo. Importante que o senhor fez. Depois, quando eu for ao Rio, eu vou pagar um café para o senhor. Vai ser benção. Ou posso também tomar um café na sua casa, né? Um abração para todos. Vamos agora ao que interessa, né? Ao compartilhamento da palavra de Deus. Eu queria ler Lucas capítulo 5 com os irmãos. E eu me comprometo, diante dessa introdução mais demorada, eu me comprometo a ser objetivo na minha pregação. Acho que eu não vou passar de 20 minutos falando aqui para vocês. Lucas capítulo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, ok? Lucas capítulo 5. Todo mundo achou? Faz assim para mim, que eu quero saber que você está com a sua Bíblia aberta aí. Ou seu celular, que tem a Bíblia. Beleza. Acho que é a maioria, né? O povo está achando. Lucas capítulo 5. Então eu leio a palavra do Senhor quando diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, irmãos? Bem, esse é o texto que Deus colocou assim no meu coração para refletir com esta amada igreja do Senhor nesta noite. Feliz de saber que eu estou falando para pessoas já mais experientes, anciãos e anciãs da igreja. Feliz de saber que eu estou falando para jovens casados ou casados aí mais vividos. Feliz de saber que eu estou ministrando para adolescentes e jovens. Uma bênção poder trazer esta palavra de Deus aqui para vocês. Vejam que esse texto é conhecido como o texto de um grande milagre, chamado de a pesca maravilhosa. Mas, na verdade, existe, pelo menos, com essa pesca, 3 grandes milagres que nós podemos ver aqui nesse texto. E tudo isso só é possível porque Jesus estava ali presente. E uma das coisas mais extraordinárias na vida da igreja de Jesus, sempre, desde quando ele foi levado aos céus, desde quando ele foi assunto aos céus, é que nós não ficamos órfãos. De fato, se cumpriu o que Jesus disse, que ele nos mandaria um outro Consolador, e que esse Consolador é o próprio Cristo, o Espírito de Cristo que habita nos nossos corações. De modo, irmãos, que nós estamos numa verdadeira aliança espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Mas só a presença dele não. Ele está presente em mim, ele está presente no meu coração, ele está presente em você, ele está presente no seu coração.
O que faz o cristianismo ser um movimento religioso completamente diferente, um movimento espiritual do cristianismo, é esse fato de Cristo estar em nós, de Cristo habitar dentro do nosso coração. Ele habita no meu coração, ele habita no seu coração. E isso faz toda a diferença. Reconhecer isso, viver isso, faz toda a diferença. Reconhecer Cristo na sua vida, reconhecer Cristo no seu dia a dia, reconhecer Cristo no seu trabalho, reconhecer Cristo em todos os desafios da sua vida. E se Ele é tão próximo de nós, e nós cremos assim, amém, irmãos? Amém. Se Ele é tão próximo de nós, então milagres são possíveis. Milagres são possíveis. E nesse texto aqui que eu acabei de ler com os irmãos, nós podemos observar 3 milagres. 3 milagres maravilhosos. E eu queria chamar a sua atenção para esses milagres, porque a Igreja de Jesus nos nossos dias, e isso não retira Jardim Auma. Jardim Auma faz parte. As igrejas aqui de Vitória também precisam desse milagre. Nosso grande desafio hoje, irmãos, eu diria até nosso calcanhar de Aquiles, hoje na marcha da obra do Senhor, tem a ver não com algo que é secundário, mas tem a ver com algo que é a agenda de Jesus, tem algo a ver com aquilo que é o mais fundamental, que Jesus nos mandou fazer, que é exatamente fazer discípulos, que é trabalhar com as vidas. E todo mundo, todos os crentes que nutrem essa preocupação, sabem quão difícil é nos nossos dias trabalhar vidas. Talvez seja por isso que até muitos crentes preferem se envolver mais com as atividades internas da igreja, né? Para não se colocarem diante do grande desafio que é nós trabalharmos as vidas, trabalharmos os que não conhecem a Jesus, trabalharmos essa multidão que precisa conhecer Jesus, trabalharmos a nossa rede de relacionamento, sermos crentes não só voltados ali para o nosso ambiente interno da igreja e dos irmãos, sim, mas além disso também temos uma preocupação com as vidas, para influenciar as vidas, para ganhar as vidas. Essa é uma seara que, como eu quero demonstrar nessa pregação, ela é uma seara bastante difícil, eu diria até impossível na nossa força humana. Trabalhar as vidas para Jesus é impossível na nossa força humana. Bem, olhando então para esse texto, Jesus estava junto ao lago de Genezaré, grande multidão vinha para ouvi-lo. Ele então faz de um barco o seu púlpito, se afasta um pouco das águas e começa a falar. E a sua voz reverberava pelas águas e alcançavam aquela multidão que estava ali naquela praia, naquele lago ali, para poder ouvir Jesus. Mas, além disso, o impactante é que logo depois de terminar de ensinar, Jesus então sai do barco e agora ele dá essa ordem a Pedro, a Simão Pedro. E diz a Simão: Simão, vá agora pescar, vá lá e volte a colocar as suas redes. Eu sei que você estava limpando as redes, mas eu quero que essas redes agora elas sejam lançadas na água novamente. E Pedro, que era da Lídia ali, que conhecia cada canto, cada palmo daquele lago, daquele ambiente para a pescaria, ele diz: mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas ele não estava sendo desrespeitoso com Jesus, tanto que ele começa a dizer: mestre. E diz: Senhor, mas sob essa tua palavra eu vou lançar as redes. E ele vai até o ponto mais fundo, lança as suas redes e alcança uma grande quantidade de peixes, a ponto de chamar seus amigos para ajudarem-no
e trazerem outro barco ainda, porque a peixaria era tão grande que não cabia dentro de um barco só, visto que ele já ia a pique. Então vejam, irmãos, que esse é o texto. E depois, então, ele é impactado com o que ele viu e ele se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, eu sou pecador, por favor, ausenta-te de mim, porque eu não sou digno de tê-lo perto de mim. Tu és realmente o Senhor de todas as coisas. Deste ordem ao mar e o mar deu peixe que eu não apanhei a noite toda. Então, Senhor, eu reconheço quem eu sou pecador, ausenta-te de mim. E Jesus diz: não, eu quero que você venha comigo e também quero que os teus sócios venham comigo, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esse é o nosso texto. E o texto termina dizendo que eles deixam tudo e vão seguir Jesus. 3 milagres, 3 grandes milagres nós vemos nesse texto. O primeiro deles, irmãos, é essa capacidade que Jesus tinha de atrair vidas. Vejam, num tempo em que não se tinha internet, grandes meios de marketing, comunicação, Jesus atraía as pessoas. Que coisa extraordinária! Que dom era esse de Jesus? Porque onde ele estava, ele atraía. O paralítico que era trazido na casa, a casa se encheu, a casa estava cheia, porque Jesus estava ali. Outros cenários, a multidão se afluía para ouvir. No capítulo 6, verso 17, salvo em Lucas 6, 17, diz que a multidão ela vinha com os doentes, porque eles queriam ser curados, e eles queriam tocar em Jesus, porque todos que tocavam em Jesus recebiam bênção, recebiam do seu poder. Então, essa capacidade que Jesus tinha de atrair as pessoas, esse é um grande milagre. É o primeiro grande milagre do texto. Irmãos, vejam, nós não somos a igreja de Jesus. Nós não falamos que a igreja ela é o corpo de Jesus, que tem Jesus como seu próprio cabeça. Nós não falamos que Jesus habita em mim. Nosso irmãozinho que cantou a primeira música, a segunda música, a primeira falou sobre a volta de Jesus, a segunda música, Senhor, dá-me de ti, dá-me do teu caráter, dá-me da tua vida em mim. Ora, irmãos, são expressões legítimas, porque, como eu disse no começo, nós cremos nessa presença de Jesus em nós. E a pergunta é, irmão, se nós temos Jesus, se ele habita em nós, se ele é real em nós, por que a igreja não está atraindo? Por que não experimentamos esse milagre de atrair as vidas? A pergunta é difícil, porque ela tem muitas variantes, mas ela também não é uma pergunta difícil de ser respondida, não. Porque, no meu ponto de vista, meus irmãos, nós não estamos atraindo porque nós ainda estamos com mais de nós e menos de Jesus em nós. Há mais do Eromi em mim e menos de Jesus. Quando nós precisamos até cantar mais aquela canção, né? Não sei se a igreja de Jardim uma canta mais de ti e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua. Né? Não sei se os irmãos cantam essa canção, mas é disso que nós precisamos. Porque no momento, irmãos, que nós tivermos mais de Jesus, nós teremos essa capacidade espiritual, esse milagre vai acontecer comigo e com você. Nós também vamos atrair. Pessoas vão se achegar até nós. Mas não é a nós, é ao Cristo que habita em nós. Não sou eu que vou atrair, é o Cristo que habita em mim que está atraindo as vidas. Você está entendendo, irmãos, essa realidade espiritual? É um milagre, mas ele pode acontecer. E a igreja será mais igreja. A igreja cumprirá a missão.
ficará mais leve a missão. Olha o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Ficará mais leve a nossa missão, na medida em que Cristo me encher mais de Jesus em mim. E esse primeiro milagre, de pessoas sendo atraídas. Pastor Renan, esse milagre de atrairmos mais as vidas de pessoas que conhecemos, até a vida de pessoas. Esse é um primeiro grande milagre que eu vejo nesse texto. O segundo grande milagre é o mais conhecido, que é o da pesca maravilhosa, que aqui, por analogia, eu quero trabalhar essa ideia de pescar as vidas. Pescar as vidas. Fazer discípulos não é só falar do evangelho, não é só entregar folheto, não. O fazer discípulos é até mais amplo, é mais amplo. Fazer discípulos é mais amplo. E isso envolve ganhar essa pessoa para Jesus e cuidar dela, cuidar dela. E diz a Bíblia que eles lançaram as redes e eles pescaram. Não adianta nada a igreja atrair vidas se ela não consegue pescar. Esse segundo milagre também é necessário. Nós precisamos, nos nossos dias, dessa grande pescaria. Eu creio que eu e você, meu irmão, nós compartilhamos uma... Me desculpe uma expressão, talvez ela seja meio pesada. Nós compartilhamos uma vergonha. E que vergonha é essa, pastor Elmir? A vergonha da nossa esterilidade. Porque ganhamos poucos. Ganhamos poucos para Jesus. Mas é porque nós tentamos fazer isso por nós. Mas quando tiver mais de Jesus, nós também vamos tomar posse dessa fé que lança as redes, certo de que a pescaria virá. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o evangelismo, ele é muito mais do que confrontar as pessoas com a mensagem do evangelho. Evangelismo também é, segundo uma definição maravilhosa que eu aprendi, é perceber que Deus está agindo no entorno das pessoas antes de nós chegarmos. Isso é evangelismo. Evangelismo é crer que antes de eu chegar nas pessoas que eu quero ganhar, que Deus já está trabalhando na vida dessas pessoas. E aí vem, então, a nossa capacidade de orar evangelisticamente, orar por vidas, pedir que Deus esteja trabalhando aquele coração, pedir que Deus esteja envolvendo em graça e em misericórdia aqueles corações, para que eles possam ser alvos da nossa pescaria. Nossa pescaria espiritual, para experimentarmos o segundo milagre, que é trazer as vidas, pescar as vidas, pescar, fazer discípulos de Jesus, levá-los a confessar o nome de Jesus e cuidar deles, para a honra e a glória do nome do Senhor. Isto é milagre. A gente pode até ter estratégia, não é errado. A gente pode até fazer cursinho de discipulado, não é errado. A gente pode ter e deve ter uma série de estudos para ministrar a pessoa depois que ela se converte. Tudo isso é bênção. Mas não esqueça de uma coisa, é milagre. Uma vida se converter a Cristo é milagre. Você crê nisso, meu irmão? Balança sua mão aí. Você que está ligado. Você crê nisso? É milagre. Talvez eu esteja até falando para alguém aqui que ainda não se converteu a Cristo e precisa de um milagre na sua vida. É um milagre. Ninguém se converte por si só. Uma pessoa só se converte por um milagre de Deus. É Deus quem traz o novo nascimento. Mas eu falei que são 3 milagres. E o terceiro milagre, irmãos, para mim, desse texto, além de Jesus atrair as vidas, além dessa pescaria, dessa capacidade de Jesus nos dar a condição de pescar as vidas, de ganhar as vidas, é essa capacidade de trabalhar as pessoas e elas seguirem a Jesus. De vermos os novos discípulos trabalhando e completar-se o que eu chamo do ciclo do discipulado, que é quando a gente ganha alguém e trabalha essa pessoa até o ponto que ela está seguindo a Jesus e já ganhando outros para Jesus, te dando netos, né? Seus netinhos. Então, irmãos, veja que coisa extraordinária. O texto nem fala muito, mas Jesus diz depois a Simão Pedro, quando ele diz, Senhor, ausenta-te de mim, a parte já final,
Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Agora, olha o que diz o versículo 11. E arrastando eles. Quem? Eles, Pedro, Simão, eles, Tiago e João, filho de Zebedeu, seus sócios, todos ali foram alcançados por Jesus. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. E depois, lá no capítulo 6, eles vão ser comissionados e chamados para serem apóstolos. Agora é o momento do envio deles, né? Aqui, eles estão iniciando a caminhada como discípulos. E já no capítulo 6, eles vão ser escolhidos como apóstolos de Jesus. Então, irmãos, olha, esse é um outro milagre. Que é ver uma pessoa que foi atraída e ganha, agora seguindo Jesus. Algum irmão aqui teve essa alegria de poder, debaixo de oração, talvez oração por anos, ver uma pessoa se converter, trabalhar esta vida para Jesus, e hoje essa pessoa está seguindo a Jesus. Faz assim com a mão, você que já teve esse privilégio. A pessoa já está seguindo a Jesus. Que coisa extraordinária, irmãos. É bom demais isso. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu não tenho muito palavras, eu não levo muito jeito. Para com esse negócio, meu irmão. Cadê a nossa irmã de missões aí? Cadê a nossa? Eu não estou vendo aqui. Mas a nossa irmã de missões, a hora que ela falou do clamor da cidade, ela frisou, é todos. Esse é o negócio da igreja. Essa é a nossa praia. Todos fomos chamados para atrair vidas, ganhar vidas e trabalhar até que elas sigam a Jesus como pessoas que estão comprometidas com Jesus. E é interessante, irmãos, que, então, essa parte final mostra que ninguém segue a Jesus sozinho. Os que tentaram seguir Jesus sozinho, eles estão assim meio que perdidos por aí. Porque sempre quando Deus vai operando na nossa vida, a gente vai se integrando em comunidade. O texto diz que, deixando as redes, eles seguiram juntos a Jesus. Veja aqui um sentido de igreja, irmãos. Mesmo nessa pandemia, mesmo online, através aqui do Zoom, nós estamos juntos, já estamos juntos. Porque, irmãos, eu sempre falo disso, né? Um graveto só você quebra com facilidade. Mas quando você pega 10, 20 gravetos juntos, vai tentar quebrar, você não vai conseguir. Então o Senhor vai nos integrando juntos, porque juntos nós somos mais fortes mesmo. Juntos, como comunidade de fé, nós vamos nos fortalecendo. Juntos nós nos animamos para a missão. Juntos a gente reparte essa fé no Senhor Jesus. Juntos nós potencializamos a nossa fé para crer que Deus vai nos dar a pescaria, que nós também podemos atrair vidas, que nós podemos ganhar vidas, que nós podemos integrar as vidas até que elas estejam seguindo a Jesus Cristo. Irmãos, esse é o recado que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos de Inhaúma. O meu desejo sincero, pastor Renan, liderança da igreja e todos os irmãos queridos que me ouvem, é que Deus nos habilite. A Bíblia diz que aquele que ganha a alma sábio é. Diz lá em Daniel isso, capítulo 12. E eu creio, irmãos, que Deus quer nos tornar sábios. E eu creio que Deus quer nos dar fruto. João 15 fala disso, né? Quem está ligado em mim, eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus a gente pode fazer proezas. E esses 3 milagres que nós observamos aqui, eles podem se tornar uma realidade nos nossos dias. Atrair as vidas. Ganhar, pescar, ganhar as vidas. E também integrar até que elas estejam seguindo Jesus. E junto conosco, estamos então seguindo a Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Um beijo aí no coração desse povo carioca maravilhoso. Pastor Renan, devolva a palavra aí, ou a quem de direito. Ai.
Obrigado, pastor Omi, por sua palavra. E se os irmãos perceberam bem, não só na volta, mas já pela internet, se cumprirmos aquilo que foi nos proposto hoje, nos desafiado hoje de atrairmos, de pescarmos as pessoas, desenvolver as pessoas até elas darem fruto, a igreja se multiplica. Por isso que a convenção criou o pequeno grupo multiplicador. A ideia é isso, se multiplicar. Deus tem nos dado, pastor, esta palavra e nós a recebemos de Deus. Obrigado por sua vida, obrigado por sua palavra, obrigado por suas preocupações com a minha cabeça. Que Deus continue abençoando toda a sua casa, todas as coisas. Daqui a pouco, Júlio, eu vou pedir o Micael para abrir o microfone do Júlio e eu quero fazer apenas uma correção. Eu queria saber se, deixa eu ver se eu vejo aqui, a Milena, eu sei que estava, a Leninha está aí ainda? Deixa eu ver se eu vejo a Leninha aqui entre nós. Cadê aqui? Você está vendo? Milena, a sua mãe está aí, Milena, com a gente? Se tiver, eu ia falar com ela. Não estou vendo aqui. Não sei se está ali. Aqui eu estou sem computador, estou no celular, não dá para ver todo mundo. Mas eu estou vendo a Marta. Ei, Marta. Você está me ouvindo, não está, Marta? Eu vou pedir, Micael, que você abra o microfone, por favor, da Marta. Marta, eu vou pedir a você para fazer uma oração para nós agora. Sua mãe está ouvindo a gente? Abre o seu áudio aí. Isso. Está ouvindo? Você acha que ela consegue orar por nós agora? Orar para nós, nesse instante? Não, você fechou o seu áudio. Pode abrir de novo. Aí, eu vou orar. Tá funcionando. Tá, então você ora aí por nós. Dá um beijo na sua mãe por nós, tá? Por favor. Bom, obrigada. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome. Mais uma vez, muito obrigado porque nós fazemos parte da família de Deus. Muito obrigado porque nós temos o privilégio de ouvir a sua palavra. Te agradecemos pela vida do pastor Renan, do pastor Eromir. Muito obrigado pela vida deles. Continue abençoando, dando sabedoria, discernimento para levar os seus rebanhos. Cuide dos familiares dele. Cuide de cada membro da Igreja Batista Jardim A1, de todas as igrejas da face da terra. Vai sustentando, Senhor, que nós possamos estar firmes, sabendo, Senhor, que Tu és fiel para conosco, que a sua volta é verdadeira, Senhor. Muito obrigado. Continue abençoando a vida do irmão Paulo e cada um ali da direção. Obrigado porque eles têm o carinho de vir, de visitar aqueles que não podem, Senhor. Continue abençoando a vida deles, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, guardados e guiados por Ti. E tudo que nós fizermos, que os seus anjos estejam acampados à nossa frente e que Tu possa estar nos dando sabedoria e direção. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és bondoso para conosco. Cuide daqueles que estão enfermos, que estão no leito dos hospitais, no presídio, coloque Suas mãos sobre eles. Cuida daqueles que estão afastado, que não tem o privilégio de estar ouvindo a sua palavra, mas que eles possam continuar firme, buscando a sua face aonde estiver. Muito obrigado. Dá-nos uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Vai aqui. Imagina se estão me ouvindo. Micael, eu preciso... Paulo e pastor Eromi, meu diácono Paulo, meu vice-presidente Paulo, meus amigos, pastor Eromi, fazer questão de justiça, senão eu estou errado se eu não fizer isso. O Júlio está aí? Cadê Júlio? Eu vi o Júlio aqui em algum lugar junto com a dona Terezinha. Ei, Júlio, você está me ouvindo? Abre o seu áudio aí para a gente poder falar um pouquinho. Abre o seu áudio, eu quero te fazer uma pergunta ao vivo, Júlio. Está me ouvindo? Abre o áudio aí, aperta o dedo aí, seu microfone vai abrir. Isso. Você já pode falar. Você está me ouvindo direitinho, Júlio? Hein? Fala alguma coisa. Oi. Dona Terezinha tá me ouvindo? Não, o som deles não saiu ainda. Tá me ouvindo, Dona Terezinha? Tá afim de ouvir, não. Isso aí, Júlio. Tô te ouvindo agora. Beleza. É o seguinte, só me ajuda aqui numa coisa. Eu fiz uma arte, Paulo e Eromi. Vou falar com vocês dois. Toda vez que eu viajo, o diácono Paulo Ávila, junto com a comissão de patrimônio, faz um monte de obra, um monte de coisa. Eu volto. O pastor nem fez falta, eles mandaram o braço e resolveram um monte de coisa. Só que o Paulo resolveu viajar, passear lá no Rio Grande do Sul, junto com a esposa, junto com um casal de amigos e tudo mais. O que eu fiz? Dei o troco. Quando ele viajou, eu peguei, reuni uma equipe aí. E o Júlio, né, Júlio? O Júlio e o Wallace tomaram a frente junto comigo
e caímos para dentro. De maneiras que eu quero tranquilizar todos vocês que não vai ser pela queda do telhado do gabinete que minha cabeça dura irá sofrer algum acidente. Porque o Júlio e o Wallace contrataram um pedreiro e eles, depois de você falar, né, Paulo? E eles embolsaram tudinho, amassaram tudo, e rasparam tudo, e pintaram tudo. Só que o que aconteceu? Logo em seguida, a gente estava no meio da obra, inclusive, tinha terminado de pintar o gabinete, ia dar a segunda mão de tinta, mandaram fechar a igreja. E aí não deu nem para mostrar o gabinete, não deu nem para receber ninguém, não deu nem para aproveitar nada daquilo. Mas eu quero agradecer ao Júlio, quero agradecer... Júlio, você fala isso pro Wallace para mim depois, tá? Agradecer o Wallace, porque eu me lembro que antes de fecharmos a igreja, semanas antes, vocês foram lá junto com o pedreiro e consertaram aquele troço que estava caindo realmente na cabeça da gente há anos já. Então, fica feita a justiça. Meu amigo Paulo, não se preocupe. Meu amigo Pastor Omi, não vai ser por isso que essa minha testinha de ferro aqui, cada dia cresce mais a testa, não sei que velhice é isso, essa minha testa não vai receber o telhado da cabeça agora. E a preocupação com o gabinete, quero deixar claro que está sendo gravado, o mundo inteiro verá esse culto, né? Todos os nossos fãs no planeta inteiro verão esse culto. Eu quero deixar claro que a preocupação com o gabinete é porque é onde eu recebo visitas, recebo pastores, recebo cantores, recebo pregadores. É a primeira imagem que fica quando os visitantes chegam. E aí, realmente, se o teto está caindo, a imagem não estava muito legal. Então, não é só comigo, não. Todo mundo merece essa honra. Eu quero agradecer pela preocupação e quero fazer justiça, Paulo. Tem que fazer justiça porque esses homens trabalharam a beça na sua folga, na sua viagem e tocamos o barco. Então, nós somos uma equipe maravilhosa. É você viajando e eu tomando conta, eu viajando, você tomando conta, e o troço não para nunca. Então, obrigado aí, Júlio, obrigado, Wallace, obrigado, Paulo, obrigado, Eromi. Paulo, nós vamos ouvir uma música do André. Você quer falar antes? Ô, Micael, você que é o nosso anjo, obrigado, Micael. O Paulo está querendo falar ali mais de obra, de alguma coisa lá que eu não sei. Tem algum presente aí que eu não estou sabendo. Abre o som. Aí, Paulão, abriu o som. Pastor, eu serei muito rápido, só para concluir. Ainda nesse assunto. Não é o embolso que me preocupa. É que na laje há uma cobertura em cima que ela está com defeito. E aí há infiltração. Mesmo consertando por baixo, quando chegar a temporada de chuvas, mais para o fim do ano, a infiltração vai voltar. A minha preocupação é fazer o telhado sobre a laje. Tô dentro, não é o embolso. É o telhado sobre a laje, para que não haja mais infiltração. Só isso. Tá? Entendi. Então eu posso colocar um terno bonito, uma gravata bonita, mas a barriga continua grande. O problema é esse, né? Estou entendendo. Júlio, resolve esse problema, Júlio. Obrigado, Paulão. Deus te abençoe. Obrigado vocês todos pelo carinho. Obrigado, Pastor Emi, mais uma vez. Nós vamos ouvir uma música. O André, que está lá em Ricardo de Albuquerque, 17 quilômetros da igreja do nosso templo agora, vai estar tocando para nos abençoar. E depois nós vamos orar para terminar com a bênção dos apóstolos. Tá bom? André, toca para a gente, por favor. Nos abençoe aí com esse seu dom maravilhoso, com essa sua família também que tem sido tão abençoadora na nossa vida. Tá bom? Por favor.
noite.